confio e te indico mesmo. Vamos continuando, ô Valu. A gente tem recebido mensagens no YouTube, né, pelo nosso chat, e tem pessoas perguntando sobre o Japa. Que informação que você tem sobre o Japa? Se para um futuro próximo ele é um cara que vai estar ali de novo disputando posição no Cruzeiro, porque ele é cria do Cruzeiro e o torcedor cruzeirense, pelos primeiros recortes que ele apresentou jogando pelo Cruzeiro, tem uma grande expectativa. Tem algo que você pode falar para o torcedor nesse momento sobre o Japa? Elton, só aquilo que o próprio torcedor, digamos assim, é capaz de acompanhar na própria temporada. O Japa não fez nenhum jogo oficial. Ele apareceu na Vitória Cup, aquele torneio amistoso, enquanto o Campeonato Brasileiro esteve paralisado. Ele não tem, repito, nenhum jogo oficial. O próprio Jardim já disse, é um jogador que conviveu, né, com uma série de questões, de problemas em sequência. Então, assim, eu entendo o torcedor, mas acho que hoje, na esteira da fila de oportunidades no meio-campo, o Japa é o último. E aí não é uma vontade minha e nem uma opinião. É por conta exatamente do cenário, né? Quando a gente imagina o Wallace, que é um jogador que tem sido pouco utilizado, ele entra no jogo até ali, mais uma vez, nos minutos finais, mas essa questão física, então, assim, o Cruzeiro, a comissão técnica do Leonardo Jardim, ele tem condições, tem treinado, mas é um cara, como é que você vai colocar numa reta final de temporada? É um exercício bom pra gente fazer. O Cruzeiro tem aí mais 9 jogos pelo Brasileiro e mais os 2 jogos das semifinais contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Japa, ele não tem um jogo oficial ainda, ele não tem minutos de maneira oficial. Então, é uma temporada, infelizmente para ele, Japa, e até em termos de utilização, ele poderia ser um cara agora pensado nesse instante. Não sei o que há de planejamento, se ele vai ganhar alguns minutos. Teve uma temporada, o torcedor precisa de lembrar que enquanto os jogadores estavam fazendo a pré-temporada, o Japa começa a temporada se recuperando de lesão. Então é um ano comprometido nesse aspecto. Acho que é um jogador com potencial e é isso, Elton. Essa é a posição do Japa agora, fazendo um retrospecto do próprio ano. Eu não estou falando aqui, o que eu estou trazendo aqui não é informação. Eu estou repassando para o torcedor que, por acaso, tenha lembrado de como começou a temporada 2025 para o Japa para chegar nessa situação. Ô, Valu, e o retrato disso, eu não sei se foi por esquecimento, mas na coletiva, quando o Jardim ele é questionado, ele fala sobre alguns jogadores que ele acabou dando rodagem, jogadores novos, e ele fala o nome de cada jogador, fala dos laterais, fala do Arroio e tal. Ele não cita o Japa. É porque não deu oportunidade. Não, pois é, mas o que eu falo é o seguinte, talvez nem ele esteja com esse pensamento do Valu, sim, que ele não vai ter esse pensamento de dar oportunidade. Que na ele fala, atual temporada. Na atual temporada ele fala, olha, eu tô tendo que colocar alguns para rodar. É porque tem a gente não a gente não tem a capacidade para trazer esse estudo. Mas vamos lá. Vocês já imaginaram a distância em termos de ganho físico do Japa nesse ano? Para os jogadores que estão chegando, sabe, em termos de ritmo. Cara, é um abismo, assim. Ah, Valu, mas ele só vai readquirir isso jogando. Gente, desculpa. Essa temporada pro Japa é terminar saudável na minha cabeça, tá? Eu não tenho essa informação do que é pensado para ele. Fazendo bons treinos para mostrar que é útil. Isso, e iniciar um 2026 saudável, para aí sim vir no ritmo de todos os outros. Aqui, para quem no chat, porque o nosso programa é interativo, né? Por isso que tem sucesso. Perguntou do Japa, a gente falou. E tem torcedores perguntando do Kenji, do Batistella. Encaixa na mesma colocação do Valu. Tem uma fila. Então, assim, tem uma fila. O time do Cruzeiro está voando no Campeonato Brasileiro, tem seus objetivos dentro do Campeonato Brasileiro e está numa semifinal de Copa do Brasil. Então, agora, testes, entenda como testes, não é o momento. Nem colocar o Bolaci, tá? Não Tem que colocar o Bolaci para acompanhar a lateral do lado direito. Não é o momento. Então, assim, torcedor, entenda, tudo existe um processo. Pode ter certeza, nenhum desses nomes que chegaram pelo chat vão cair no esquecimento do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um plano, tem um projeto. E por falar nisso, eu vou fazer uma pergunta para o Thiago Fernandes aqui. Diga-me. Tiagão, que representante de time europeu que esteve em Belo Horizonte para acompanhar jogo do Cruzeiro tem essa história? Tem. Eu vi primeiro isso na Samuca TV, o Samuel Fernandes trouxe uma informação sobre esse assunto.
E eu consegui confirmar com uma pessoa do Cruzeiro que tinha gente do Borussia Dortmund, de fato, no sábado acompanhando a partida do Cruzeiro por causa do Cauã Prates. Cauã Prates já? Já. Mesmo com 17 anos, é um jogador que não poderia nem se transferir na próxima janela de transferência, que é de janeiro, mas é um jogador que já tem chamado a atenção de alguns clubes do exterior, dentre eles o Borussia Dortmund, que enviou representantes aqui no último sábado para acompanhar essa partida entre Cruzeiro e Fortaleza. E o que viram? Gostaram do que viram? Ele é um lateral, o Elton, muito moderno, que o futebol europeu pira quando vê um jogador com o porte físico que tem o Cauã Prates. É impressionante o porte físico dele com 17 anos. Por quê? Quando eu falo o futebol europeu? Porque ele é aquele lateral, não estilo lateral brasileiro dos anos 90, né? Aquele lateral que vai linha de fundo toda hora. Um lateral que marca muito bem. Uma situação que os laterais sofrem é aquele cruzamento no segundo pau. E ele tem esse senso de cobertura, além de ser alto, muito bem feito. Tem que lembrar que ele na seleção brasileira ele joga e até como zagueiro né? também. Então, ele é um lateral de muito potencial no sentido de marcação. E quando vai à frente também, com uma passada larga que ele tem, vai com muita qualidade. E vai ganhando personalidade, vai ganhando confiança com o passar dos jogos. O primeiro tempo dele, por exemplo, deu 2 arrancadas, assim, com a passada larga diferente. Olha, Elton, é um jogador que, assim, a gente cria expectativa e muitas vezes as expectativas são frustradas, mas que tem todo o perfil de alguns anos, tá vestindo a seleção brasileira pelo jeito que ele joga, pela postura, além da parte física, a forma que ele marca e a forma que ele vai na boa na frente. O Cruzeiro tá muito bem de lateral. Inclusive o Kaique é um jogador de venda próxima. E cá pra nós, se chegar uma proposta agora por X, se o Cruzeiro esperar um pouco, puder esperar, né? Poxa, ano que vem com Libertadores, com outras, vai ter muito mais jogos, mais competições, vai ter que haver ali, né, uma troca, não vai dar para jogar sempre o Kaique, quer dizer, eles vão trocar, ele vai ter muito mais vitrine, acho que é questão de esperar um pouco. O próprio Kaique tem vitrine. Ô Breno, mas olha só, tem uma coisa, que o Kaique já tá na rota, viu, gente? Já. O Kaique já tá na rota. Eu acho que não sai nessa de janeiro, não. O Kaique não já pode, tá né? Olha, tá na rota. Kaique tá na rota. E o Cauã, é uma impressão minha, tá? Ainda mais depois dessa informação do Thiago. O Cauã Prates não assiste a Copa do Mundo de 2026 em solo brasileiro. Pra mim, cara, é um processo. Em agosto, eu acho, 18, não é? Cara, é um processo. Não sei, velho. É um processo tão natural. O Luciano já me falava dele há muito tempo, porque o Luciano, para quem não sabe, é um especialista em base, o cara que acompanha muita base. Já falava desse menino, quando ele começou a despontar a cabecinha no futebol profissional, o Luciano já falava dele, há muito tempo. Uma coisa, ele só pode se transferir para o futebol europeu quando ele fizer 18, da dia 12 de agosto. 12 de agosto? Então tá, então vamos pensar o seguinte. A janela europeia estaria aberta. Estaria aberta, ele já vai para lá para se ambientar. Ele assiste a Copa do Mundo. Ele assiste a Copa do Mundo. Do Cruzeiro gente, ele joga mais um pezinho. E o Kaique, gente, o Cal. Na fila? É aí que tá que eu tô falando. O Cruzeiro tem 2 laterais esquerdos. Com muito potencial de mercado. 2 laterais esquerdos. Essa que é a verdade. Não é porta aberta, não. Como que chama aquilo? Portal. Portal, isso. Não é porta que tá aberta. É um portal. E o Kaique tá aqui, ó. O Kaique tá aqui. O Cauã tá aqui, velho, ó. Tudo isso que o Luciano passou é mais que verdade. Cara, você pegar os jogos do Kaique jogando do Prates, jogando pela seleção brasileira como defensor, como zagueiro. Muita qualidade. Qualidade pra caramba. É muita qualidade mesmo. E maturidade de jogo, né? Não. Aí tem um outro fenômeno. Aí tem um na frente. Sim, o Bigodinho. Sim. O Bigodinho de maturidade, que é o Kaique, tá, gente? O Kaique de maturidade, de controle. Breno, que a gente sabe quando a gente olha aqui os jogadores e fala assim, velho, se parece que tem 32 anos, já teve uma passagem na Europa e tá voltando aqui pro Brasil só pra controlar jogo. É um menino. O Kaique tem 23, 24? 22. O Kaique 22 já? 22? Pô. Quando eu falo já, porque... Já passou rápido, né, Luciano? Passou rápido. Sim, Passou rápido. Tava na seleção há pouco. Mas só uma Fala. coisa sobre o Kaique. Eu acho que, pensando numa janela futura, o Cauã vai ter até mais valor de mercado do que o Kaique. Você não acha que os dois... A idade, só pela idade. O Cauã tem 17 anos, gente.
O Cauã é capaz de sair, suponhamos que eles possam receber propostas no ano que vem. Eu imagino que uma proposta pelo Cauã Prates, seja na casa dos 15 milhões de euros. E a característica de Porque jogo. ele é Mas o Kaique também gera nisso, tio. Eu acho que o Kaique sairia, não, né? Chegaria uma proposta ali na casa de uns 10, 12. O que pega no Cauã é a característica de jogo. E eu falo por idade. E é único e exclusivamente por E idade. parte física. Não tô falando que o Kaique seja pior do que o Cauã. Ele só tem 5 anos a mais. Sim. É muita coisa. Então, assim, você vai olhando, os dois laterais excelentes. Não, eu acho que o Kaique já pode pensar nele pro ciclo da Copa do Mundo de 2026 agora. Cara, os dois são muito prontos. É que Muito, quanto muito menos pronto. idade você tem, mais você joga Mais e, você tem, vale. e tem entendimento tático, mais você vale. É isso. Exatamente. Não, cara, os dois jogam muita bola. O Cruzeiro que abre o olho aí. Fala, Gabriel! Tem um recado aí? Ah, é o recado do HG. Tem um recado.